Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus mais forte aí, vai. Ei, glória, isso é bom demais, né? Amém. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Romanos 8, versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Igreja, nós estamos no nosso projeto aí, para 2024, nosso projeto de vida, e o tema da nossa campanha é: eu irei com você e lhe darei a vitória, onde Deus disse lá no livro de Êxodo, na saída do povo de Israel para a caminhada no deserto, para ser liberto da escravidão do Egito, para alcançar coisas novas, para alcançar uma terra prometida. Deus fala para eles: podem ir, eu irei com vocês e eu lhes darei a vitória. Só que nós muitas vezes não entendemos que hoje quem nos dá a vitória é Jesus Cristo, e hoje nós temos esta vitória através do Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e confessamos Ele como Senhor da nossa vida, acreditando em sua morte e ressurreição, automaticamente o Espírito de Deus entra dentro de nós, e Ele começa a nos conduzir, Ele começa a nos levar, e a partir deste momento a gente sempre fala, a gente sempre comenta, a gente sempre ensina, mas muitas vezes isso passa despercebido, isso passa de uma forma distração na nossa vida. Nós somos chamados filhos de Deus, e se nós somos filhos, nós temos direito. Se nós somos filhos, nós temos herança. Se nós somos filhos, nós podemos todas as coisas diante do nosso Pai. Mas muitas vezes esquecemos, muitas vezes deixamos, muitas vezes, por imaginar que é através da nossa força, das nossas mãos, que nós vamos alcançar as coisas, nós paramos e deixamos. Por quê? Porque não conseguimos, porque nós não temos capacidade. Eu já falei e volto a repetir, eu sempre falo em minhas orações ao Senhor: Senhor, eu não consigo conduzir a igreja sozinho, eu não consigo conduzir a igreja se o teu Espírito não estiver comigo, eu não consigo honrar as contas da igreja se o Senhor não enviar, eu não consigo tocar os instrumentos porque eu não tenho esse dom. Eu preciso que o Senhor envie pessoas para tocar os instrumentos. Eu não consigo ministrar a palavra e estar lá fora cuidando dos seus bens, sua moto, seu automóvel, como um diácono, porque eu não sou dois, eu não consigo. E algumas coisas que eu consigo, eu ainda oro e falo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor envie pessoas, eu preciso. Eu chego aqui na igreja, eu tenho que ligar o som, eu que ligo o projetor, eu que ligo o computador, já ponho para gravar, já arrumo a máquina, abro o portão, dou uma limpada nos banheiros, uma organizada. Eu que faço, o pastor. Hoje eu até ia varrer, mas o Schubert chegou e ele acabou varrendo. Muitas vezes eu que ponho o gasofilácio aqui na frente. Por quê? Porque dá para mim fazer. Só que eu quero fazer? Não. E não é porque eu sou preguiçoso, não, porque uma coisa que eu não tenho, não existe isso na minha preguiça. Tiver que subir no telhado, lavar as placas, lá lavar as coisas, na hora. Mas só que eu quero que Deus mande pessoas para ajudar. Eu quero que Deus mande pessoas para colaborar, para manifestar os seus dons. E eu falo para Deus de coração mesmo, eu falo: Senhor,
Igreja, agora que eu lembrei quando eu desliguei essa porcaria, deixa eu desligar isso aqui, senão daqui a pouco toca. Cliente não tem horário, né? Priscila sabe disso, né, Priscila? Quem trabalha, o Igor, quem trabalha com venda, cliente não tem horário, irmãos. Eles mandam a hora que eles acham que dá na teia deles. Igreja, eu sempre oro, eu falo, Senhor, eu não consigo sozinho. Envia pessoas capacitadas, envia pessoas para nos ajudar, envia pessoas para fazer, envia pessoas para que eu possa chegar 5 minutos antes de começar o culto e está tudo pronto, tudo preparado. Pessoas dedicadas na obra, pessoas dedicadas no trabalho da igreja. Nós não conseguimos sozinho, igreja. É o que eu estou dizendo. Tem coisas que eu não consigo fazer ao mesmo tempo, como ficar lá na mesa e pregar, como pregar e ficar lá fora cuidando junto com o diaconato. Tem coisas que eu não consigo, ficar aqui pregando e estar ali conduzindo a filmagem. Não consigo, porque daí eu não sou onipresente, né? Eu não estou em todos os lugares igual o meu Senhor. Mas aquilo que dá para mim fazer, eu faço, não tem problema nenhum, mas eu ainda falo, Senhor, envia. E Jesus Cristo prometeu isso para nós. Vamos ler lá, João, capítulo 14, volte um pouquinho a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 14 ao 18. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre, para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Querendo ou não, Jesus está dizendo assim para mim e para você, lá atrás, no Êxodo, quando foi para sair daquela escravidão e ser levada para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, o próprio Deus foi com eles, o próprio Deus acompanhou eles, como é o nosso versículo, eu irei com vocês e lhes darei a vitória. O próprio Deus foi mandando maná, foi mandando codornizes, foi dando água de rocha, Ele foi conduzindo o povo, dando vitória em guerras, até levar o povo à terra prometida. O povo tinha condição? Não. O povo tinha condição de prover o alimento? Não. O povo tinha condição de tirar água da rocha? Não. O povo tinha condição de prover as codornizas? Não. Mas o Senhor estava com eles e ia lhe dando aquilo que era necessário. Agora aqui nós estamos diante de um novo tempo, uma nova aliança, onde Jesus fala assim: vocês são filhos, vocês têm direito à herança, vocês não serão desamparados, porque eu pessoalmente vou rogar ao Pai, e vou pedir que Ele mande um outro Consolador, que vai estar com vocês todo o tempo. E aí eu quero voltar no versículo 14, e vocês pedindo alguma coisa em meu nome, eu farei, eu vou fazer. Pode demorar 1 ano, igreja, pode demorar 5, pode demorar 10, 15, 20, não sei quantos anos, mas Ele vai fazer. Mas nós precisamos andar nesse espírito de verdade, nós precisamos entender como é que isso funciona. É como eu disse para vocês, eu não ligo de fazer, igreja, mas eu sempre estou pedindo, eu sempre estou clamando, eu sempre estou dizendo: Senhor, envia músicos, envia diáconos. Esses dias que eu digo, já uns 40 dias, eu peguei 2 senhoras ali na Boa Vista, e levei, no Anchieta, e levei na Boa Vista. O seu César vai lembrar, do lado da antiga padaria portuguesa, agora é uma igreja, né? Eu não lembro agora o nome da igreja, eu não lembro, daqui a pouco eu lembro o nome da igreja, mas é uma igreja ali agora, e do lado tem uma igreja, do lado que eu digo assim, no mesmo quarteirão, no quarteirão da frente, do lado esquerdo, tem uma igreja Assembleia. E eu peguei aquelas 2 irmãs, eu não sabia que elas estavam indo para a igreja, mas elas foram no carro falando coisas cristãs, e eu ali ouvindo, não me envolvo muito, né?
Mas na hora que eu deixei elas lá, ela falou: obrigado, moço, nós temos que limpar o templo, deixar tudo limpo, porque à noite vai ter culto. E como a gente se alegra em fazer a obra de Deus. Igreja, elas estavam indo no meio do dia, pagando o Uber para ir lá trabalhar e limpar o templo do Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, olha que bênção, olha que dedicação dessa. E não era senhora não, acredito que não era pessoas aposentadas não. Olha que bênção que é essas pessoas dedicadas à obra, dedicadas ao trabalho da igreja. Eu falei: amém, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês aí hoje, que seja uma bênção. Sabe por quê, igreja? Porque é Jesus que direciona, e quando nós pedimos, Ele faz. Só que muitas vezes Ele espera um tempo, Ele nos testa. Para quê? Para ver se nós vamos andar na sua presença. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler 2 textos em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andem em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Muitas vezes Ele espera para te dar algo, porque Ele quer saber onde está teu coração, se está nas coisas da carne, ou se está nas coisas do Espírito, se você confia, ou se você não confia. Igreja, muitas vezes nós não temos essa noção de avaliar as coisas, porque quando nós lemos na Bíblia, as coisas acontecem muito rápido, porque são histórias com começo, meio e fim. Mas a minha e a sua história, ela está sendo escrita, então ela não tem o final ainda, não tem o capítulo final. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quantos anos o povo andou no deserto? 40, sim ou não? Quantos anos eles ficaram dentro do Egito escravizados? 434 anos. Quantos anos Abraão esperou por Isaque? 25 anos. Eu acredito, igreja, que nos dias que nós estamos vivendo hoje, onde segundo Pedro, na sua primeira carta, diz que os dias foram abreviados, eu não acredito que a tua promessa vai demorar 40 anos. Pensou 40 anos, Igor, para vir a varoa? Não dá, né? Muito tempo, né? Não dá, porque hoje as coisas estão muito rápidas. Eu estou brincando isso com o Igor só para vocês entenderem. Hoje a média de vida de um brasileiro nosso aqui é de 70, 80 anos. Alguns passam, lógico, mas é de 70, 80 anos. Agora, e na época de Abraão? Entendeu? Eu não lembro agora certinho, se alguém quiser pesquisar aí, mas Abraão viveu, acho que mais de 180 anos. Então 25 anos para ele não foi nada. Teve um filho com 99 anos e ainda usufruiu dele lá um monte. Por quê? Porque naquela época se vivia muito. Naquela época o tempo de vida das pessoas era muito maior. Mas hoje não, hoje as coisas são mais dinâmicas, são mais rápidas. Só que Jesus quer saber se nós vamos andar em espírito e cumprir a sua vontade, ou se nós vamos deixar a carne prevalecer, os desejos, as vontades, as emoções. Jesus quer saber se nós vamos deixar o desânimo tomar conta da nossa vida, porque ainda nós não temos um baterista, porque ainda nós não temos um guitarrista. Se nós vamos deixar o desânimo tomar conta do nosso coração, porque ainda não temos pessoas para nos ajudar em todos os trabalhos da igreja. E igreja, pelo amor de Deus, eu não estou usando isso para falar que vocês têm que vir mais cedo fazer misericórdia. Eu entendo a situação de cada um, eu sei que todos aqui trabalham, eu sei até onde trabalham porque eu visito vocês, então eu sei que não tem condições.
Mas por que eu oro? Porque daqui a pouco Deus pode mandar. Daqui a pouco Deus pode enviar pessoas que têm condições de fazer isso, pessoas que podem fazer isso. Igreja, Jesus muitas vezes Ele permite um tempo, porque Ele quer saber onde está o teu coração. Ele pode às vezes atrasar, não é atrasar é para nós. Ele sempre chega no horário, Ele nunca atrasa, mas muitas vezes para nós o nosso projeto pode estar atrasado, porque Ele está testando o nosso coração. Você está andando na minha vontade? Se eu demorar um pouquinho para fazer isso na sua vida, aí você vai continuar firme comigo? Ou você só está comigo por causa das bênçãos? Eu tenho muita coisa, eu estou falando como se fosse o Senhor, eu tenho muita coisa para te dar, mas eu preciso te preparar, porque senão você vai cair. Você não entende, mas eu estou te preparando para receber tudo isso. Eu estou te preparando para te dar tudo isso. Igreja, muitas vezes nós não alcançamos algumas coisas ainda, porque Ele está vendo se nós escolhemos obedecer, se nós escolhemos andar no seu Espírito. E como todos aqui são crentes, e acredito que todos aqui são batizados, nós temos o Espírito da verdade dentro de nós, porque Jesus, quando Ele foi ascelso aos céus, Ele clamou ao Pai, enviou outro Consolador, e Ele falou: o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele está dentro de vocês, e Ele fala para vocês: anda assim, anda assado, faz assim, faz dessa maneira, que vai dar tudo certo. Mas você está deixando Ele agir ou a carne? Ele agir ou a tua vontade? Outra coisa que nós temos que entender é que quando nós temos o Espírito Santo do Senhor dentro de nós, nós temos frutos do Espírito. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos características diferentes das pessoas do mundo, características diferentes de lobos que estão vestidos ou transvestidos de cordeiro dentro da igreja. Certa vez perguntaram para um sábio: como é que eu sei que o lobo está no meio das minhas ovelhas? E o sábio falou: bate nele. Mas se eu bater na ovelha, como que eu vou descobrir o lobo? Ele falou: vai lá no seu aprisco, bate nas ovelhas, e você vai descobrir o lobo. E então aquele homem que tinha lá o aprisco, ele chega no seu aprisco de ovelhas, e ele começa a bater em cada uma das ovelhas. E as ovelhas, eu não sei se você sabe, ela apanha calada. A ovelha, ela é muda. Mesmo quando estão tosqueando ela chora, mas não berra. Tanto é que Jesus é comparado a uma ovelha, porque Ele se entregou para ser crucificado. E Ele batia nas ovelhas, batia nas ovelhas, batia nas ovelhas. De repente Ele bateu em uma ovelha e a ovelha o atacou. E quando aquela ovelha o atacou, a pele do cordeiro caiu e apareceu o lobo. Porque muitas vezes dentro da igreja existe o lobo, mas ele está transvestido de ovelha. Aí você chama a atenção, o que ele faz? Te ataca. Aí onde você sabe. Se você tem o Espírito de Deus, você tem características desse Espírito. Vamos ler as características? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo de baixo: contra essas coisas não existe lei. Igreja,
Se nós temos o Espírito dentro de nós e somos filhos de Deus Pai, tudo que nós pedimos para Ele, Ele vai nos dar, desde que nós estejamos andando com Ele, desde que nós estejamos lutando contra a carne, para obedecer a sua vontade, e desde que nós manifestemos os frutos do Espírito. Não dá para mim dizer que sou crente se eu não tenho amor. Não dá para mim dizer que sou crente se eu não sou bom. Não dá para mim dizer que sou crente se eu não sou manso. Não dá para mim dizer que sou crente se eu não tenho domínio próprio, temperança, se eu não consigo me dominar, se eu não consigo dominar os meus pensamentos, a minha vontade, os meus desejos. Não dá para dizer que o Espírito Santo está dentro de mim. Certa vez um índiozinho chegou no pajé lá e falou assim: pajé, preciso aprender uma sabedoria. Ele falou: pode falar, índiozinho. Tem dia que eu acordo querendo matar todo mundo, querendo xingar todo mundo, mandar todo mundo para aquele lugar. Tem dia que eu acordo manso, tranquilo, em paz. E todos os dias é isso, todos os dias eu tenho que lutar contra esse que acorda nervoso, que acorda bravo. Quem vai vencer essa luta? Aí o pajé falou: aquele que você alimentar mais. Quem você alimentar mais vai vencer. Quem você alimentar mais é o que vai prevalecer naquele dia. Se você alimentar a sua ira, você vai ficar irado o dia inteiro. Se você alimentar o seu domínio próprio e os frutos do Espírito na sua vida, você vai ser bom, vai estar tranquilo o dia inteiro. Vou dar um exemplo nosso aqui. Se você ficar olhando política o dia inteiro, você vai ficar doente, você vai ficar doido, porque você não consegue resolver, e os caras só fazem merda. Se você ler a Bíblia o dia inteiro, você vai falar assim: para que política? Meu reino não é aqui, meu reino é lá no céu. Deixa eles fazer o que eles quiserem, deixa eles roubar, deixa eles... Ah, mas você vai sofrer, pastor. Você guardado, você levado no arrebatamento, alguma coisa vai acontecer, porque o meu Senhor vai ter misericórdia de mim. Mas quem vai vencer? Aquele que eu alimentar mais, aquilo que eu alimentar mais. Como é que eu faço para ter os frutos do Espírito dentro de mim? Eu tenho que matar todos os dias a vontade da minha carne e manifestar domínio próprio. Esses dias para trás eu falava com uma moça que eu peguei no UPA, esses dias para trás não, acho que segunda-feira, uma mulher já na verdade, que eu peguei no UPA, ela entrou no carro se retorcendo de dor de cólica de rim. Eu falei: moça, você sabe que isso daí é ansiedade, né? Ah, eu duro que eu sei, eu fiquei ansiosa porque não consegui trabalhar no mês de dezembro e as coisas deu errado, não sei o que. Eu falei: o que melhorou para você? Nós estamos em janeiro, você está ainda com o problema do rim. Eu falei: você tem que dominar a sua cabeça, você tem que dominar a sua mente, tem que buscar no Senhor, buscar em Jesus Cristo uma libertação dessa situação, se controlar. Não, eu sei, minha mãe está orando, eu estou orando, não sei quem está orando. Eu falei: mas é você, é controlar aqui, ó. Eu já tive isso daí, eu já tive. É medo, é ansiedade que traz pedra no rim. E se você não lutar, você vai ficar sofrendo de cólica vários e vários anos da sua vida. Igreja, muitas das nossas doenças são o nosso corpo respondendo àquilo que está acontecendo internamente, aquilo que está acontecendo dentro de nós. O nosso corpo está externando através de doenças, através de fungos, através de um monte de coisa. É que hoje em dia, com tecnologia, hoje em dia com ciência, hoje em dia que o povo aprendeu a ganhar dinheiro, tudo eles arrumam uma doença. Antigamente, que eles não tinham muito conhecimento, que eles não tinham muita ciência,
o que você mais via num bairro era bar. Todo mundo lembra disso? Bar. Toda esquina tinha um bar. Descobriram a ciência, como a própria Bíblia diz, vai chegar um tempo que a ciência vai se desenvolver. Toda esquina hoje tem o quê? Farmácia. Farmácia. E tem depressão? Remédio. E tem ansiedade? Remédio. E tem não sei o quê? Remédio. E no remédio, e remédio, e remédio. E não conseguiu resolver? Vai no Carlinho que ele te dá um remédio e resolve. Pararam de orar, pararam de buscar, pararam de entender a situação para poder ter domínio próprio, se organizar, pararam de buscar uma solução no Senhor e começaram a buscar em formas paliativas que te tornam dependentes e que te... Eu sempre brinco, o remédio é uma benção, ele arruma uma coisa e desarruma a outra. Então é assim que funciona. Pastor, mas o senhor toma remédio? Tomo porque Deus mandou tomar, porque senão, não tomaria não. Não tomaria. Tomo porque ele me mostrou em sonho lá, que não era para mim desprezar. Mas é complicado. Não buscamos mais o domínio próprio. Eu tive cólica de rim. Cheguei no hospital, na época eu tinha plano de saúde. Demoraram 40 minutos para me atender e eu rolando no chão de dor. Sabe o que eu fiz? Pus os meus 2 joelhos no chão e falei: Senhor, tira e tira agora. Tira. Daqui a pouco eu fui no banheiro, plim, plim. A hora que o médico chamou, eu subi ali, o Beneficência Portuguesa, eu subi pela escada. Aí eu cheguei meio ofegante lá, né, porque eu estava com muita dor, até um momento, aí ele falou assim: você veio de escada? Eu falei: vim. Então você não tem cólica de rim não, irmão? Eu falei: eu tinha, lá embaixo fui curado. Como assim? Eu falei: orei, determinei e pus as 2 pedras para fora, lá no banheiro. Então o que você está fazendo aqui? Eu falei: nada, tchau. Obrigado por fazer eu esperar 40 minutos, com uma dor desgranhenta lá embaixo, mas não te deram uma injeção? Eu falei: nada. Isso porque eu pago o plano. Você imagina se não pagasse. Você perdoa aí o descaso tal, mas deu tudo certo? Eu falei: tudo certo, tchau. Fui embora e falei: Senhor, não aceito isso aqui mais na minha vida não. Igreja, muitas vezes nós não temos os frutos do Espírito para demonstrar que nós somos cristãos, para demonstrar que nós somos pessoas separadas e temos o Espírito da verdade dentro de nós. Nós precisamos entender que se nós não manifestarmos a vontade do Senhor, nós não vamos alcançar as nossas promessas, porque muitas delas dependem dEle. Muitas delas Ele vai te dar para que você dê testemunho dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Só que nós entendemos que tudo é para nós, para o nosso benefício e para o nosso gozo, para a nossa alegria. Nós não entendemos que as coisas é dEle, por Ele, para Ele. Igreja, eu já falei, já dei esse exemplo aqui para vocês também várias vezes. Eu trabalho com consórcio desde 2010, 14 anos. E desde que eu me conheço, que eu comecei a buscar as coisas que eu gostaria de alcançar, eu faço consórcio, porque o meu pai faz consórcio até hoje. Meu pai sempre fez consórcio, então eu aprendi com ele. Então a minha primeira moto eu comprei na promissória, porque eu não tinha olerite, as coisas para fazer consórcio. A segunda já foi consórcio, o primeiro carro foi consórcio. Então consórcio, sempre faço consórcio. E há um tempo atrás, eu não me lembro agora as datas, eu fiz um consórcio e falei: vou comprar uma Hornet.
vou fazer um consórcio para comprar uma Hornet. Fiz lá o consórcio de R$ 28.000 na época, que era uma Hornet de 2012, e fui pagando, e paguei acho que quase 2 anos, contemplou o consórcio. Aí eu falei, Senhor, vou comprar uma Hornet. Fui falar com a Simone, eu não concordo com você comprar uma Hornet. Eu falei, meu Deus do céu, mas você sabe que eu pagava o trem para isso. Não, mas não concordo, é muito perigoso, essa moto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, igreja, comecei a colocar isso em oração. Aí um dia eu parei para analisar, eu falei, Senhor, a Hornet vai ser só para mim usar, só eu vou usar, porque a Simone ela não anda comigo de moto. A Emanuela e a Rafaela, ela não vai deixar andar também. Então vai ser só eu que vou andar nessa moto. E nós estamos passando um calor danado na igreja lá, porque não temos ar-condicionado. Eu falei, você quer saber o negócio? Vou vender essa carta, e com o que eu paguei já, eu consigo comprar as 3 máquinas, na época, né, dava para comprar, e eu vou comprar, usar, vou pôr lá, ainda assim, onde vai lembrar disso? Eu falei, eu vou pôr lá em cima na época não tinha o púlpito, o altar aqui, a igreja. Eu falei, vou pôr lá na frente, lá, até nós conseguir condição de instalar, porque é caro para instalar essas máquinas, não é uma coisa barata. Para vocês terem uma ideia, ficou R$ 4.500 só a parte de instalação, fora fio, fora fiação, fora caminhão muque para levantar as máquinas lá fora, fora essas coisas. Mas eu falei, vou comprar as máquinas, pelo menos eu consigo pagá-las à vista. E igreja, comprei. Se hoje vocês estão com blusa de frio aí nesse calorzão, é porque eu não fui egoísta um dia lá atrás. Eu busquei algo para a igreja e não para mim em particular. Mas era pecado eu ter comprado a Hornet? De jeito nenhum, me programei para aquilo. De jeito nenhum. Mas só que eu acredito que a hora que eu falei, Senhor, é para a igreja, vou comprar para a igreja. Acredito que lá em cima no céu ele falou, amém, assim seja, porque o Schubert vai lembrar, muitos aqui vão lembrar, eu não precisei, eu coloquei as máquinas aqui na frente, mas igreja, não ficou uma semana aqui na frente, porque já apareceu um daqui, apareceu outro dali, Deus levantou outro de lá, outro daqui, só sei que a hora que viu, as máquinas já tinham sido levantadas pelo muque, os fios já tinham sido passados, já tinha feito uma nova caixa, já estava tudo pronto, tudo funcionando, em uma semana. Sabe por quê? Porque era para o Senhor, era por Ele, para Ele e para Ele, não era para mim. Ah, pastor, mas o que o Senhor tem a ver com usar? Como é que usar é para Ele? Cada vez que eu faço, ou você faz alguma coisa para uma outra pessoa, você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo pro Senhor. Jesus falou assim, bem-aventurado você que quando me viste com sede me deste água para beber, bem-aventurado você que quando me viste com frio me agasalhaste, bem-aventurado você que quando me viu necessitado me ajudaste. E os discípulos perguntaram, Senhor, quando nós te vimos com frio, quando nós te vimos necessitado, quando nós te vimos com sede? Jesus fala assim, quando fizeste para um destes pequeninos, fizeste como para mim e não para eles. Mas nós não entendemos, nós queremos para nós queremos ser satisfeitos. Deus vai lhe dar a vitória, mas para a honra e glória dele, não sua. Deus colocou o povo murmurento, que murmurava, um povo que não era grato, ingrato, mas Deus colocou eles dentro da terra prometida. Por quê? Porque Ele falou que ia colocar. E o próprio Moisés fala, Senhor, se eles não entrarem, o que vão dizer as outras nações? Que o Senhor não conseguiu? Aí Deus fala, ó, eu vou colocar eles lá dentro. E colocou. Mesmo nós sendo ingratos, mesmo nós sendo muitas vezes murmurentos, Ele vai nos abençoar, porque Ele quer que você dê
Graças a Deus. Ele quer que as pessoas olhem para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério e dê graças a Deus. Nós vamos ter essas características, igreja, quando nós nos deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que fazer, já se coloque de pé porque nós vamos orar. Nós temos que nos deixar sermos moldados pelo Espírito Santo. Nós temos que nos deixar sermos lapidados pelo Espírito Santo. Nós temos que aprender com o Espírito Santo. A igreja, a palavra que é ministrada na igreja, ela vem de encontro com as nossas necessidades. É que infelizmente, igreja, no século 21, e eu tenho lutado contra isso, vocês sabem que eu já comentei várias vezes aqui, e nas minhas orações muitas vezes eu coloco isso. As pessoas entram por aquele portão, com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta ansiedade, com tanta necessidade, que não consegue ter espaço para o Senhor, não consegue ter espaço para a palavra do Senhor. E se daqui 15 minutos alguém perguntar o que foi ministrado, não sabe. Sabe por quê? Porque o coração está dividido. O diabo, ele não tem mais lutado para que as pessoas não venham na igreja, porque ele aprendeu a dividir o coração das pessoas. Ele aprendeu a distrair as pessoas. A pessoa está aqui, mas não aproveitou nada do que foi pregado. A pessoa está aqui dentro, mas não aproveitou nada da palavra do Senhor. Ele aprendeu a distrair, ele aprendeu a tirar aquilo que foi semeado, ele aprendeu a endurecer a terra. E se nós não nos deixarmos ser moldados por esta palavra, vai fazer projeto de vida 24, 25, 2026, 2027, 2028, 29, 30, 31, vai fazer projeto de vida até 2050 e nunca vai alcançar. Mas o problema é o Senhor? Não. O problema é a palavra? Não. Porque ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E se ela entrar no seu coração, ela penetra até alcançar a separação entre corpo e alma. Ela penetra. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Já cansei de falar, não existe mais arrependimento. Não existe mais a palavra que vem de encontro e te confronta. Não existe mais. Por quê? Porque o diabo está permitindo igrejas cheias, permitindo a pregação, está permitindo tudo isso daí. Só que ele coloca tanta carga nas costas da pessoa, que a pessoa entra pela porta, distraída e dividida, não ouve nada. Ela está preocupada com o que vai acontecer amanhã, com o que ela vai fazer depois de amanhã, com o final de semana, com o filho, com o esposo, com a esposa, está preocupada com um monte de coisa, menos em ouvir a palavra. Estou falando isso com propriedade, porque às vezes eu vou orar e começa a vir um monte de coisa, eu tenho que parar e falar: Senhor, em nome de Jesus, tira toda a distração, tudo aquilo que quer dividir a minha cabeça nesse momento, porque eu quero te buscar. Isso daí que está vindo na minha mente, que o diabo está jogando esses dardos, realmente eu tenho que resolver. Eu coloco em tuas mãos essa necessidade, mas eu não quero pensar mais, porque isso daí é amanhã. Amanhã, hoje eu quero orar. Hoje eu quero te buscar. Não quero saber de ficar pensando nessa situação. Quer alcançar a vitória?
Jesus já deu o Consolador, já está dentro de você e já falou que você é filho, então você tem direito. O que você tem que fazer? Andar nos seus caminhos. O que você tem que fazer? Manifestar os frutos do Espírito, ter a característica de Cristo, de forma das pessoas olharem para você e falar assim: você é cristão, né? Eu tenho certeza que você é cristão, porque o ambiente é diferente, a conversa é diferente. Igreja, esses dias para trás eu fiquei feliz, mas feliz, som do carro desligado, peguei uma moça lá na rodoviária, levei lá no Secap, ela veio conversando comigo de beach tênis, mas a hora que eu deixei ela na Vetoraz ali, que é onde ela ia, ela falou assim para mim: você é crente, né? Eu falei: sou. A hora que eu entrei no teu carro, eu senti que você era crente. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Se eu conseguir fazer isso, não falei para ela, né? Mas eu fiquei pensando depois, tanto é que eu fui até embora. Eu falei: ganhei o dia hoje. Eu falei: se eu já estou conseguindo externar aquilo que eu sou internamente, sem palavras, eu alcancei pelo menos um pouquinho do que eu busco. Eu alcancei pelo menos um pouquinho. Igreja, se deixem ser moldados, se deixem ser transformados pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos. Se você trouxe o seu projeto, levante aí nesse momento, vamos orar por ele. Quem trouxe o projeto, quem não trouxe, ore por ele. Quem ainda não preencheu, lá no fundo tem lá, pode pegar, depois preenche. Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, nós apresentamos os nossos projetos.